Olá e bem-vindos! No poker de hoje, todo mundo aprende o básico, né? Seja agressiva, aposte no flop quando você tem a iniciativa, a famosa se-bet. Mas e o que acontece naquele momento meio estranho em que você, a agressora, decide dar cheque? Fica um silêncio que deixa muito jogador bom perdido, tipo o que eu faço agora. Exatamente. Essa pausa é um ponto de virada crucial. E o material que a gente tem hoje mergulha fundo nesse exato momento. É um guia de estratégia avançada que explora duas jogadas-chave. A delayed c-bet, que é quando o agressor ataca no turn, depois de ter dado cheque no flop, e a probe bet. A probe bet, que é tipo o contra-ataque do outro jogador quando ele sente essa fraqueza, né? Isso mesmo. Perfeito. Então, a nossa missão hoje é desvendar as gems, as joias de conhecimento desses materiais. A gente quer entender não só a jogada, mas a lógica por trás dela, sabe? A premissa que a torna lucrativa. Basicamente, vamos transformar teoria complexa em armas práticas para o jogo. Ok, vamos descompactar isso. E o primeiro mito a quebrar, eu acho, é que dar check no flop como agressor é um sinal de rendição. Longe disso. É uma ferramenta estratégica para equilibrar o nosso jogo, para nos tornar imprevisíveis. A análise de hoje é sobre o que vem depois desse check, como e quando retomar a agressão e como o nosso oponente pode e deve reagir. Ótimo. Vamos então vestir a camisa da agressora primeiro. A gente está no turn, depois de ter dado check no flop. A primeira joia aqui é a gem #76, que fala da frequência da delayed c-bet. E o que me soltou aos olhos aqui não foi a teoria, mas a aplicação prática. O material aponta uma falha gigantesca no jogador médio. Eles desistem demais para apostas no turn. E essa é a mina de ouro. A teoria pura, o que a gente chama de GTO, ou Game Theory Optimal. Que é basicamente a estratégia matematicamente perfeita, certo? Como um supercomputador jogaria. Exato. A GTO diz que, nessa situação, a gente deveria apostar no turn mais ou menos umas 30% das vezes. Mas essa teoria assume que estamos jogando contra outro supercomputador que vai pagar ou aumentar na frequência exata. Na vida real, o que as fontes mostram é que os oponentes desistem muito mais do que deveriam. Se o oponente está desistindo 70% das vezes, esses 30% da teoria viram uma licença para imprimir dinheiro. A gente pode e deve apostar com muito mais frequência como blefe. Nossa, isso muda tudo. Não é sobre seguir uma regra, é sobre explorar uma fraqueza. Mas aí vem a gen #77 e, complica a minha vida de novo. Ela mostra que essa frequência de aposta muda drasticamente dependendo da carta do turn. O exemplo é um board valete de espadas, 9 de espadas, 5 de copas. Se o turn é um rei de ouros, a frequência de aposta é de só 27%. Mas se vir um 8 de ouros, a frequência dispara para 51%. Uau, peraí. A sabedoria popular diz que rei no turn é uma carta para apostar. Por que o solver está nos dizendo para pisar no freio justamente na carta que parece melhor para nós? Essa é uma das ideias mais importantes da estratégia moderna de turn, sem dúvida. O rei, uma carta alta ou Broadway, favorece muito mais o nosso range como agressor pré-flop. A gente tem muito mais as-rei, rei-dama, pares de reis e ases do que o nosso oponente que só pagou. Como o nosso range tem uma vantagem assim esmagadora, não precisamos apostar com tanta frequência. Podemos nos dar ao luxo de ser mais seletivos e usar uma estratégia que a gente chama de polarizada. Polarizada. Quer dizer que só apostamos com o melhor e o pior das nossas mãos. Exatamente. Pense numa barra de musculação, um barbell. Você só coloca peso nas pontas. Aqui é a mesma coisa. Ou a gente aposta o filé mignon, nossas mãos mais fortes como 2 pares ou trincas, por valor, ou a gente aposta o puro lixo, os nossos piores blefs que não têm chance de ganhar de outra forma. A carne de segunda, as mãos de valor médio como um par de valetes fraco, essa fica na geladeira. A gente dá cheque com elas para controlar o tamanho do pote. E com o 8 no turn, por que
a gente aposta mais? Porque o 8 é uma carta que se conecta muito mais com o range do nosso oponente. Ele pode ter completado uma sequência, ou pega um projeto de sequência. O material mostra isso na GMCS 79, onde a gente vê um aumento de apostas com mãos como Whittle Est, Que é um opening da straight draw. um projeto de sequência de duas pontas, tipo ter um 10 e 7 na mão nesse board com valete 9 e 8. Perfeito. Como essa carta é mais perigosa para nós, não podemos nos dar ao luxo de ser tão seletivos. Nossa estratégia se torna mais linear ou de proteção. A gente aposta com mais frequência, incluindo essas mãos de valor médio, para extrair valor de mãos piores e para não dar cartas de graça para os projetos do oponente. E muitas vezes usamos um tamanho de aposta menor, mas com uma fatia bem maior do nosso range. Ok. O que o gráfico da GEM 78 me mostra sobre o turn com o rei é isso na prática. É bizarro. A gente aposta com mãos muito fortes e com lixo total, mas quase nunca com a mão ok, como um par fraco. Por que abandonar o meio do nosso range assim? Não é deixar valor na mesa? É o contrário, é preservar o valor. Se você aposta com um par médio e é pago, o que você faz num river assustador? Se toma um raise, tem que largar a melhor mão. Dar check com essas mãos de valor médio é uma jogada defensiva. Mantém o pote pequeno e te dá a chance de chegar ao showdown sem ter que tomar uma decisão pela sua vida no torneio, sabe? O material até cita que um top pair fraco, como o rei 2, é quase sempre um check, porque o oponente raramente vai pagar com uma mão pior. Entendi. A estratégia no turn depende totalmente da carta que bate. Mas essa aposta não existe no vácuo, né? Ela prepara o river. Como essa decisão no turn impacta a nossa jogada final? É o que a Gen Hashtag 81 explora. Essa é a parte do follow-up. O material mostra que, depois de apostar naquele turn com o rei e sermos pagos, a nossa frequência de aposta no river é altíssima, tipo 88% das vezes. Isso porque o range do nosso oponente já foi filtrado. Ao pagar no turn, ele nos disse que tem algo decente. Então, o lixo do range dele já foi embora. Exato. E por isso, duas coisas mudam. Primeiro, agora podemos apostar com mãos que antes eram de valor médio, como um top pair fraco. Contra esse range mais forte do oponente, essa mão se torna uma aposta por valor. E segundo, um blefe que a gente tinha no turn, como um as alto, agora ganha valor de showdown. Ele pode ganhar no final contra um projeto de sequência que não se completou. Então, em vez de continuar a blefar, é melhor dar check e tentar ganhar o pote de graça. E só para fechar essa parte, a GEM Hashtag 80 traz uma situação curiosa. Boards com cartas dobradas. A fonte diz que quando o turn dobra uma carta do flop, a gente aposta com frequência, mas com um tamanho menor. Por quê? Porque um board dobrado aumenta a chance de mãos monstro, como trincas e full houses, para os dois jogadores. O nosso range pode ter melhorado, mas o do oponente também. Uma aposta menor gerencia esse risco. Ela ainda extrai valor de pares e mãos piores, mas não nos compromete com o pote todo se o oponente tiver acertado em cheio. Ok, passamos um bom tempo na de late bet porque a lógica por trás dela, com uma carta do turn afeta nosso range, é a base para a gente entender a outra perspectiva. Agora, vamos virar a mesa. E se nós formos o jogador que pagou para flop e a agressora da cheque? É a nossa chance de atacar com a probe bet. Exatamente. É a mesma lógica, mas invertida. A GEM Hashtag 82 e a GEM Hashtag 83 mostram que a nossa frequência de probe bet depende totalmente da textura do flop. O princípio é, quanto mais o flop parece ter ajudado o nosso range e não do agressor, mais a gente deve apostar. Os exemplos do material são ótimos para isso. Num flop como 8 de copas, 7 de copas, 5 de espadas, super conectado, cheio de possíveis sequências e flushes... Ótimo para quem pagou no Big Blind. Exato. A frequência de probe bet é de 40%. Em contrapartida, num flop as de copas, rei de espadas, 3 de espadas, que é a cara do range de quem abriu o raise, a frequência de probe bet despenca para 19%. É uma briga por vantagem de range. Quando o board é bom para nós e o oponente mostra passividade, a luz verde acende. A gente tem um incentivo para apostar, seja por valor ou como blefe, para tentar levar o pote ali mesmo. Agora, quando o board é claramente do nosso oponente,
Mesmo que ele dê check, temos que ter mais cautela. Ele pode estar armando uma armadilha, um check raise. Vamos para um caso prático da Gen #84. O board é 2 de espadas, 8 de espadas, 5 de paus. O agressor dá check. O turn é um 2 de copas. Estamos no Big Blind. O que a gente faz? Bom, vamos aplicar a lógica. O flop não tem as nem rei, então não é terrível para nós. O turn e o 2 de copas é o que a gente chama de brick. O tijolo, uma carta que, a princípio, não muda nada, não completa sequências óbvios, nem flushes. Isso. Se o agressor não gostou do flop, ele provavelmente também não gostou desse turn. Isso nos dá um grande incentivo para apostar. E os dados confirmam. A teoria GTO sugere uma prob bet em 40% das vezes. O interessante aqui é que a estratégia é muito complexa, usando vários tamanhos de aposta diferentes. O que, na prática, é quase impossível para um ser humano executar perfeitamente, né? E a fonte reconhece isso. A sugestão prática é simplificar. Contra oponentes humanos, talvez seja melhor focar em apostas maiores com as nossas mãos mais fortes, para maximizar o nosso edge, a nossa vantagem, em vez de tentar imitar o computador. Os principais candidatos a check aqui são pares fracos e mãos com cartas altas, as high cards, que têm algum valor para chegar no showdown, mas não são fortes o suficiente para apostar. Chegamos então ao grande finale, o River Gem #85, modelo de acompanhamento após uma prob bet. O cenário é: nós apostamos pequeno no turn, 33% do pote, e o agressor paga. O River vem, o que a gente faz? O que o material mostra aqui me pareceu fascinante. É uma estratégia muito sofisticada. Se a gente decide apostar 33% do pote de novo no River, essa aposta é feita quase que exclusivamente por valor, e com uma faixa de mãos bem forte. Um top pair, por exemplo, já não é considerado forte o suficiente para essa aposta de valor. Então, para equilibrar, para não ficarmos previsíveis, como a gente blefa? Aí vem o golpe. Para os blefs e também para as nossas mãos mais monstruosas, o solver usa um tamanho de aposta completamente diferente. Uma overbet gigante de 132% do pote. Uma aposta maior que o pote. Cara, isso parece loucura. Qual é a lógica por trás de arriscar tanto, especialmente com um blefe? A lógica é criar o que a gente chama de indiferença. A aposta é tão grande que para o nosso oponente com um bluff catcher... Que é uma mão que só ganha se a gente estiver blefando, tipo um par médio ou fraco? Exato. Para ele, com essa mão, a decisão de pagar ou desistir se torna um pesadelo. Pense assim, a aposta é tão polarizada, representa tanta força, que pagar vira uma aposta de cara ou coroa com a vida dele no torneio. Ele não tem como saber se está certo ou errado, e é exatamente nesse ponto de máxima confusão que a estratégia GTO extrai o maior valor possível. Ele fica indiferente, e nós lucramos com essa indiferença. Uau! Ok, vamos tentar resumir. O que eu levo disso tudo é que, primeiro, a carta que vira no turn não é só uma carta. Ela é um comando que dita toda a nossa estratégia. Cartas altas pedem uma estratégia de tudo ou nada, enquanto cartas médias pedem uma abordagem mais cuidadosa de proteção. Sem dúvida, a estratégia deixa de ser uma só e passa a ser dinâmica, se adaptando a cada nova informação. Segundo, a decisão de apostar quando o oponente mostra fraqueza não é um tiro no escuro. É um cálculo, baseado em qual dos dois ranges, o nosso ou o dele, se beneficiou mais do board. E por último, e talvez o mais alucinante, é que no pôquer de alto nível, o tamanho da sua aposta no River comunica coisas completamente diferentes. Uma aposta pequena é uma coisa, uma aposta gigante é outra, e elas são usadas para partes diferentes do seu range. É isso. A lição final é que cada decisão, mesmo a decisão de não apostar, abre um universo de novas possibilidades e estratégias. Não tem piloto automático. O que me deixa com uma última pergunta. Toda essa análise nos mostra a perfeição matemática, a jogada que um computador faria para ser inexplorável. É lindo, mas também um pouco assustador. É o auge da teoria, e isso me leva ao pensamento final que eu gostaria de deixar. A gente passou esse tempo todo aprendendo a estratégia perfeita. A pergunta que fica é: como essa estratégia se sustenta? Ou melhor, como ela precisa se adaptar quando o nosso oponente não é um supercomputador, mas sim um ser humano cheio de hábitos, medos e tendências? Onde exatamente a teoria pura termina e a arte da exploração psicológica começa?